Olá, meus amigos, estamos na Sexta-feira da Paixão. Eu prefiro Sexta-feira da Paixão a Sexta-feira Santa. Sexta-feira da Paixão, né? Porque é paixão, é coisa boa, né? Pois é, espero que a paixão nos leve a sobreviver. A paixão pela vida e não pela morte, né? A esse absurdo que é a pandemia no Brasil. Então eu quero começar dizendo o seguinte: pois não é que Sérgio Moro tinha razão? Lembra quando o Sérgio Moro, em abril, saiu do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e denunciou a tentativa de interferir politicamente na Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro? Ah, pois é. Foi aberto um inquérito no Ministério Público Federal e foram atrás de provas sobre isso. Não precisava. As provas já estavam todas no vídeo que o decano do Supremo, à época, o Celso de Mello, liberou para que todos os brasileiros vissem. E naquela reunião do tal do Conselho de Governo, o Bolsonaro já fez todas as confissões possíveis de tentativas de interferir na Polícia Federal. Primeiro, ele queria impor de qualquer maneira um policial federal que tinha participado da segurança dele, o Alexandre Ramagem, e que, como não conseguiu nomear, porque o Moro não permitiu, para a direção da Polícia Federal, colocou na presidência da Agência Brasileira de Inteligência, que quer dizer, de burrice, né? Mas ele insistiu e aí dizia para todo mundo que o sonho dele era botar o Ramagem para chefiar a Polícia Federal. Não conseguiu porque o Alexandre de Moraes, o ministro xerife lá do Supremo Tribunal Federal, não deixou. Mas que tentou interferir, contou isso, fez praticamente um libelo contra si próprio, né? Pois bem, agora, nesse episódio da crise militar que ele inventou, um coice do burro nele mesmo, um tiro de canhão no pé, conseguiu passar, assim, sem ninguém perceber, a prova da interferência política de Jair Bolsonaro, não na Polícia Federal, mas no Ministério de Justiça e Segurança Pública. Porque naquele roque de 6 que ele fez, quando tirou o ministro da Defesa e demitiu os comandantes militares, ele trocou o ministro da Justiça. Ele mandou o André Mendonça, que estava na Justiça, de volta para a Advocacia Geral da União até julho, quando tudo indica que ele vai indicá-lo para o lugar do decano atual, o Marco Aurélio Mello, que anunciou que vai se aposentar no dia 5 de julho. Então ele vai colocar lá ou o André Mendonça ou o Aras, que estão em guerra aberta, o Procurador-Geral da República e o advogado, agora advogado-geral da União de novo. Com uma coincidência, os dois são petistas, né? Os dois têm origem na fidelidade a Lula e ao PT. Mas vamos voltar para o assunto, porque é que o Moro tinha razão. Não tinha nada a ver com isso. O Moro tinha razão porque ele nomeou agora para o Ministério da Justiça, no lugar do André Mendonça, o Anderson Torres, também policial federal, também do círculo de amizade do grão-vizir. Sabe quem é o grão-vizir? O Bolsonaro sonha ser o sheik de Agadir em Brasília, né? E o grão-vizir dele é o Flavinho, o senador sonso, o primogênito Flávio Bolsonaro. Quem nomeou o Anderson Torres, ministro da Justiça? O Bolsonaro ia desmembrar o ministério, deixando o Moro na Justiça e colocando o Anderson Torres na Segurança Pública. Nem precisou. Isso aí passou menos de um ano, 11 meses, e ele agora nomeou o Anderson Torres, que estava na Secretaria de Segurança Pública do governo do Ibanez Rocha em Brasília, e colocou logo direto no Ministério da Justiça. Então, meus amigos, Bolsonaro está realizando aquilo que o Moro disse que ele ia realizar. O Aras nem precisava investigar. Se ele investigasse, ele não investiga nada que prejudique o queridinho que o nomeou, né? O patrãozinho, né? Pois é, e na sua transmissão ao vivo, na sua live, né? Na quinta-feira, ou seja, ontem, no 1º de abril, dia da mentira, então dia apropriado para aquelas lives, o Bolsonaro acusou os governadores e prefeitos de cometerem excesso de poder e abuso de poder, decretando lockdown. Que não existe lockdown, mentira, não tem lockdown nenhum. E os governadores foram autorizados a
decretar restrições pelo Supremo Tribunal Federal, embora o Bolsonaro não tenha sido desalojado da sua responsabilidade nessas mortes todas, muito ao contrário, né? Isso realmente não dá para admitir, ele disse, né? E disse mais, eu quero repetir aqui, o meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decreto de governadores ou prefeitos. Não vai! O meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. Eu quero saber, cadê o exército? Cadê? Não apareceu ninguém do exército para dizer que o exército não é dele, o exército é uma instituição de Estado. Aliás, por ter dito isso, foi que o general Fernando Azevedo de Silva caiu do Ministério da Defesa, né? O uso do pronome possessivo, na quinta-feira, depois de toda a crise que o Bolsonaro criou para poder esconder os números que vinham pesados, e eu vou me referir a eles daqui a pouco, da Covid-19, ele se utilizou disso aí. Eu queria lembrar um verso que eu ouvia muito minha mãe recitando quando eu era criança, né? Minha mãe adorava Castro Alves. Hoje minha mãe está viva ainda, mas tem Alzheimer, e dizia um verso parodiando o poeta Castro Alves. Eu digo: o exército é do povo, como o céu é do condor. Os mais boquinhas que sua excelência tem a distribuir entre fardados, fanatizados, o seu canto de areia, o meu canto de sereia golpista, o exército é do povo, não é do Bolsonaro. Aliás, falando do Bolsonaro, hoje, Merval Pereira escreveu um artigo brilhante na sua coluna do Globo. Bolsonaro cava sua cova. Eu vou ler o último parágrafo do artigo do Merval. Os próximos meses, no entanto, nos reservam muitos problemas com a economia em frangalhos e a pandemia descontrolada. Um presidente destrambelhado e isolado, nesse cenário, é caminho aberto para crises permanentes. Ciro Gomes tem razão, Bolsonaro está mais perto do impeachment do que de uma quartelada. Mas voltando ao Exército, eu quero contar aqui uma historinha da minha juventude. Quando o general Moshe Dayan ganhou a Guerra dos 7 Dias para Israel, ele deixou de pagar contas em negócios, restaurantes, bares, supermercados. Ele passava um cheque e o negociante, ele era o herói de Israel, pendurava, emoldurava e pendurava na parede. Os generais do Exército Brasileiro, quando pagam uma conta, o dono do comércio fica desesperado lá, consultando o Serviço de Proteção ao Crédito para saber se deve ou não descontar esse cheque. Dentro ainda desse rolo todo, eu quero destacar o que o Globo deu em destaque, que o bolsonarista Romeu Zema, do novo governador de Minas Gerais, disse que 220 milhões de brasileiros estão pagando uma conta altíssima por causa da falta de visão e de coordenação central do governo federal. Ele tem razão, mas ele é bolsonarista, não é? Ou não é mais? Bom, tudo bem, esqueça o que eu falei. O Bolsonaro gastou, segundo o próprio Palácio do Planalto, 2 milhões e 370 milhões em recursos públicos durante as suas últimas férias. Podia ter ido ou para Côte d'Azur, né, ou para Cancún, para gastar isso. Além do mais, em vez de levar a mulher, ainda levar o deputado Hélio Lopes, pelo amor de Deus, além do mais, um tremendo mau gosto. Olha, eu vou dar aqui uns highlightzinhos, que é sexta-feira da Paixão, é feriado. A falsa enfermeira presa pela Polícia Federal por realizar suposta vacinação contra a Covid em garagem em Belo Horizonte, já atuava com o esquema na cidade desde o início de março e aplicava soro fisiológico. É bem feito. E para terminar, eu quero dizer que hoje eu fiquei tão mal com essa notícia que eu terminei nem comentando na Rádio Eldorado, mas eu vou concluir o meu vídeo aqui com você na Sexta-feira da Paixão com uma notícia sobre o ódio. O agora notório doutor Jairinho, vereador carioca, investigado pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, assumiu no dia 11 de março, portanto 3 dias depois da morte da criança, uma vaga no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É um dos 7 vereadores que compõem o Conselho.
E faltou, junto com a mãe do menino, que era sua namorada, não sei se ainda é, Monique Medeiros, a reconstituição do crime a conselho do seu advogado. Ou seja, continua votando um enorme desprezo pelo trabalho da polícia, porque sabe que a polícia está no bolso, está no coração, sei lá onde é que está, mas ele participou de uma sessão de tortura de equipe de repórter e até hoje essa sessão não foi devidamente investigada. E eu vou ficando por aqui, lhe desejando uma Semana Santa, um feriadão assim bem agradável, mais agradável que for possível nesse nosso recolhimento. Fique em casa se puder, porque estamos atingindo os números mais altos. O Brasil registrou, num dia só, um número de mortes que supera 6 países. Tem um imbecil que eu procurei hoje para ver o nome, que me escreveu, ou então um robô, dizendo, olha, mas o Brasil é muito mais populoso que a Itália. Só que nesses países estão a China e a Índia, que tem cada um mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E para terminar, eu devo aqui lamentar a decisão tomada pela China e pela Índia de que só vão entregar insumos, só vão exportar insumos para vacinas depois de vacinar todas essas pessoas. Ai, meu Deus, eu já vacinei a primeira dose, espero não ter perdido a segunda, mas ainda tem gente na minha família, a minha mulher Isabel, por exemplo, que ainda precisa vacinar e eu quero que seja vacinada. Aliás, por falar nisso, o imbecil do Bolsonaro disse que ele será o último a ser vacinado. Bom, eu quero que ele seja o último a se retirar, não seja o último a se retirar e apagar a luz do aeroporto, né? Porque é o que pode acontecer com o Brasil, que está derretendo e que nós, brasileiros, não podemos mais nem ir ao Peru e à Bolívia, porque eles fecharam as fronteiras para nós. Só o Paraguai que permite a nossa entrada. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.